Olá a todos. Hoje a gente realiza a Masterclass sobre viagens técnicas Trip 400K, que é uma capacitação que vai mostrar a vocês como chegar a uma métrica de 400 até meio milhão de reais por ano, realizando as suas próprias viagens técnicas de conteúdo. Quais são os quesitos necessários, o que você deve fazer, quais são os conceitos principais, enfim, quais são os módulos que a gente vai adotar. A gente já está mostrando em tela para que vocês entendam um pouquinho sobre como é possível que uma pessoa normal, porém, uma pessoa relacional, uma pessoa que tenha excelentes relacionamentos e conexões, ou um empresário, executivos, agências de viagem que queiram amplificar o seu escopo de faturamento, consigam estabelecer um critério mínimo de tratamento do que seja uma viagem técnica de conteúdo. Vamos esclarecer um pouquinho. Uma viagem técnica de conteúdo, ela nunca é uma viagem para conhecer um evento, para visitar um evento. Não é uma emissão de passagens ou a reserva de um hotel no Booking. Não se trata disso. Se trata da reunião de pessoas com propósitos similares e muito bem focados no tema da sua viagem técnica, onde você vai alavancar o número X de visitas, quem sabe até um evento junto, mas o número X de visitas importantes com líderes mundiais, com conexões internacionais, que possam elevar o nível dessas realizações. Eu vou dar o nosso exemplo aqui. Nosso exemplo é um exemplo já de 36 viagens técnicas para 42 países. É um modelo a ser copiado e é tanto que a gente resolveu transformar todos esses 15 anos num método para que você seja também vitorioso. Não é aquela coisa do o que eu quero que você faça, não, é um desejo seu, é uma possibilidade de negócio, de mudança de vida que tem muito a ver com a fase atual de Brasil, com a fase atual das pessoas que pretendem, com inovação, com tecnologia, desenvolver processos novos a partir do quê? De pessoas. As pessoas necessitam de capacitação, as pessoas necessitam alavancar e incrementar as suas carreiras. A gente vai traçar aqui 8 paralelos aqui para vocês entenderem. No módulo 1, do nosso processo posterior, que é um processo de mentoria aos que desejarem elevar o seu nível, construindo essa carreira nova, construindo esse modelo de negócio novo. A gente vai estabelecer o que a gente vai tratar nos 9 módulos lá na mentoria. Mas é importante que você que está aqui com a gente hoje entenda que a Masterclass tem a função de mostrar que um bom negócio pode ser feito na sua nova vida. É um bom recomeço, é uma boa métrica de trabalho, uma boa possibilidade de faturamento, uma boa possibilidade de amplificação da sua receita anual. Vamos lá. Primeiro módulo, ele trata dos conceitos que devemos conhecer. Quais são os fundamentos desse tipo de negócio? A gente vai começar pelos fundamentos do sucesso, porque é onde você vai entender se faz sentido ou não tudo que eu vou falar aqui nessa Masterclass, ok? Fundamento do sucesso. Está entrando aqui um som. Geralmente no Brasil ele Alô, Beto Gouveia. Silencia o teu microfone. Vou mutar aqui. Então, um dos fundamentos do sucesso é a sua dedicação, sua perseverança, sua resiliência, os seus relacionamentos e uma proposta atrativa ao seu futuro cliente. Como é que se compõe uma proposta atrativa? Você vai estabelecer os princípios de dor, de necessidade, de valor ao que você oferece. Não é o que eu falei lá no comecinho, não é como você estabelece aqui, eu vou visitar um evento de odontologia. Talvez seja bacana, mas se esse evento tiver um complemento de visitar os principais players daquela cidade, clínicas, hospitais, quais são os convênios, como é que funciona a história toda, para um dentista nesse nível, nesse nivelamento, ele vai agregar muito mais valor. Se ele conseguir visitar uma universidade, se ele conseguir entender o escopo de trabalho, de estudo daquela universidade, se ele entender como esse país ou essa cidade funciona com seus convênios, etc., ele muda a percepção dele de uma viagem técnica. Ao invés de somente num evento, ele passa a ir
em visitas técnicas de conteúdo extremamente atrativo que ele não conseguiria fazer sozinho. Eu costumo dizer que eu vou sair do Brasil para visitar o arquiteto que fez as pirâmides do Louvre. Pode tentar, ele não vai atender. Mas se a gente conseguiu trazê-lo, por exemplo, num evento no Brasil, por que a gente não conseguiria levar um grupo até Paris para conversar com ele? Seria muito mais simples para a gente. Por quê? Porque é um processo relacional. Agora, você imagina para um arquiteto ou para um gestor público estar frente a frente com o cara que criou as pirâmides lá do Louvre, para entender o que é que se passa na cabeça desse cara. Por exemplo, a gente vai ter uma missão aqui ano que vem, da Missão Arquitetura, e o nosso grupo que vem, é um grupo de arquitetura e paisagismo, arquitetura e urbanismo, perdão, ele vai conhecer toda a equipe que está fazendo o restauro da Sagrada Família, da obra do Gaudí. Como é que esses caras entraram na cabeça do Gaudí? Isso é absolutamente sensacional de conhecer. Quem consegue isso? Isso é raro de conseguir. É conseguido por quê? Porque você estabeleceu o valor tanto com o seu cliente final, quanto com o próprio escritório que está fazendo isso. E aí, não somente isso, vai ter várias visitas técnicas em uma série de lugares, como é que é o processo construtivo em toda a Espanha, como é que a coisa está funcionando, como é que se vende isso, enfim, é só um modelo que a gente quer estabelecer para vocês entenderem como é que se compõe uma viagem técnica. Mais que uma mentoria que a gente vai oferecer mais tarde, é um modelo de negócio atrativo e validado, porque tem muita gente que, mas será que eu sou capaz de fazer uma viagem dessa? Assim, claro que se tu és um cara relacional, uma pessoa que tem contatos, que tem relacionamentos, que faz parte de uma categoria gigante, por que não propor conteúdos? Por que não propor uma curadoria de conteúdo para essa entidade? Então, assim, vai ficando mais simples a concepção do processo. E eu passo tudo aqui para vocês sem nenhum problema, porque na mentoria realmente isso aqui é aprofundado de uma forma que não tem como uma entidade dizer não para você, porque você vai estar oferecendo um conteúdo, primeiro, que em tese eles não podem fazer. Segundo, na prática eles não podem nem cobrar, porque o estatuto deles nem permite a venda de viagem, ou venda de curso, ou venda de iniciativa. E terceiro, você vai estar gerando um conteúdo que, em algum momento, vira um notório saber, você vira uma referência no processo que você conduz. E as pessoas, as entidades na sua região vão passar a procurar você. Se eu sozinho, em Florianópolis, sul do Brasil, eu conseguir conduzir 36 viagens para 42 países, imagina os 27 estados da União. Imagina os 27 estados da União. Então, é muito simples essa porteira aberta. Eu sempre digo, o dinheiro está na mesa. O dinheiro está na mesa para quem quiser coletar, quem quiser buscar essa alternativa. Alô, pessoal de base aí, o Jofran quer entrar na Masterclass aqui, não está conseguindo ver o que aconteceu lá. Passa o link para ele, por favor. Vamos lá. Outro fundamento é assim, que todo mundo me pergunta, como é que você ganha R$500.000 por ano com isso? R$500.000 por ano, se você dividir por 12, você já entendeu que tem um faturamento bem razoável, acima de R$40.000 por mês. Acima de R$40.000 por mês é um salário digno, já é um salário interessante para um profissional relacional, um profissional que é um executivo, alguém que quer até presentear pessoas, gente. Eu já vi gente me ligando aqui, amigo, eu quero presentear um cara que ele não pode pagar uma mentoria dessa, mas eu quero que ele aprenda a fazer esse negócio, porque o cara é o rei do relacionamento. Só que ele não sabe de onde começar, ele não sabe que tipo de negócio fazer. Outra foi uma empresa, amigo, eu posso agregar isso no meu processo, no meu negócio, assim, evidente que pode. Agências de viagem, então, várias me ligaram assim, tipo, cara, como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu consegue levar o teu grupo cara a cara com o embaixador do Brasil, sabe-se lá, em qualquer lugar do planeta? Então, assim, a gente faz porque a gente tem método, porque a gente criou uma história, a gente criou uma metodologia que as pessoas do outro lado compreendem esse valor além dos nossos passageiros, além dos nossos clientes, vai? Os anfitriões do outro lado, por que eles receberiam um grupo? Por quê? Qual a vantagem para eles? Vamos avaliar. Vantagem para eles é realmente ver alguma conexão, alguma possibilidade de negócio futura. Então, se eu tenho hoje uma universidade que vai estabelecer comigo um convênio especial de engenharia para quem for estudar na Suécia. Isso é um negócio extraordinário, você conseguir um desconto, ou conseguir algum facilitador que seja um input para a sua carreira. Outra pergunta que me fizeram bastante, nesses fundamentos do sucesso, eu gosto de responder. Como é que eu recupero o investimento que eu vou fazer na tua mentoria se eu for fazer, se eu for qualificado?
Para a mentoria, gente, a gente faz uma qualificação e as pessoas preenchem um pequeno formulário. E, a partir desse formulário, a gente indica se o negócio é para ela ou não, entende? Porque é melhor que a gente qualifique de uma forma bacana para essas pessoas e que essas pessoas tenham a condição de perceber se elas são ou não são parte desse tipo de negócio. Porque tem gente que cria 1 milhão de objeções e a gente ensina também, não só cliente do outro lado, mas o próprio mentorado, o próprio novo empresário desse segmento. Ele começa a criar objeções que não existem. Assim, a gente ajuda as pessoas a entenderem como fazer o melhor propósito. Deixa eu só abrir aqui umas abinhas que eu esqueci de abrir aqui, ó. Mas com a mentoria o negócio é validado. Aqui, ó, 500 mil por ano com 6 viagens. Para quem pretende algum recomeço, investimento em um novo negócio, é um modelo de negócio acessório ao negócio atual, olha que eu falei lá atrás. Oportunidade é ente próximo bem relacionado, quem sabe até algum filho. Interesse em novas conexões no exterior que irão gerar outros e novos negócios. Aqui nesse último, eu vou falar para vocês que boa parte das coisas que eu realizo e realizei na minha vida foram a partir desse último item. Não somente por causa das missões que eu consegui conduzir, mas por causa dos relacionamentos que eu travei lá fora, que eu travo lá fora. Hoje eu moro em Barcelona, na Espanha. Já faz 5 anos que a gente mora aqui. A gente montou com um grupo de sócios aqui uma empresa chamada AIB Internacional, que internacionaliza pessoas, processos de empresas vindo do Brasil para a Espanha, ou seja, abrindo a porta do mercado europeu. E isso veio a partir de onde, gente? Veio a partir de uma missão técnica nossa, para vocês terem uma ideia. A história do 500 mil por ano, aqui a gente faz um cálculo bem bacaninha para vocês. Ó. Se você ganha, vai lá, 900 euros por passageiro, já vai dar 86 mil euros, supondo 16 passageiros em 6 viagens por ano. A gente está falando de 520 mil reais aqui, a resposta do 500 mil está aqui. Como chegar nela? É o grande desafio. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse difícil, todo mundo, porque não dá, isso não é para mim. É sim, e eu mostro que é possível você fazer isso. Agora, se você leva o seu ticket para 1.200 euros por passageiro, a gente já está falando em 700 mil reais por ano. Eu vou dar um número para vocês aqui. Eu já tenho 5 viagens técnicas programadas agora para março e abril do ano que vem, 2025, que já começaram a ser organizadas e cuja venda começa agora, ainda em setembro. Ou seja, essas 5 viagens, elas propõem 20 passageiros por viagem. E se você analisar, você fatura 20 passageiros, 6 viagens, são 120 passageiros. Se você ganhar 800 mil euros por passageiro, eu estou falando de 120 mil euros, gente. 120 mil euros é bastante dinheiro. E esse dinheiro, gente, está na mesa. Está na mesa para quem quiser coletar. A gente está fazendo uma outra viagem agora também. Até um dos nossos parceiros aqui nessa Masterclass acabou de entrar, o Jofran. A gente está realizando uma missão técnica chamada Soccer Business Week, que vai tratar, junto a 2 clubes espanhóis bem conhecidos, como se trata o futebol de forma profissional. É um processo one-to-one, quer dizer, você vai trazer executivos de clubes brasileiros para eles aprenderem como é que esses 2 clubes fazem as coisas bem feitas. Isso não tem valor. E aí a gente vai entrar num processo conceitual mais abaixo aqui, que é a diferença de preço e valor. Quando você não coloca valor nesse seu propósito, primeiro que muitas das empresas cobram para receber grupos aqui, okay? Mas se você não coloca valor nesse seu propósito e deixa com que as pessoas coloquem preço no seu negócio, ele nunca vai dar valor. O seu cliente final nunca vai dar valor. Ou seja, você tem hoje a capacidade de geração de riqueza inesgotável fazendo esses produtos aqui. E a gente vai mostrar como fazer um por um. Então, é uma etapa muito legal aqui na frente. A quem se destina? Empresários relacionais, autônomos, líderes de organizações de classe, agências de viagens e o meio político. O meio político é muito comprador disso. Em dado momento, o meio político brasileiro ele usava viagens técnicas para fazer o que bem entendesse, menos o objetivo da viagem técnica. Eu deixei de fazer viagem técnica com grupos políticos até que a gente travasse uma metodologia, uma norma, uma regra.
Com alguns deles eu consegui, com outros não, aí eu simplesmente resolvi não fazer, porque a gente leva pessoas também agregadas nesses grupos que querem entender o conteúdo. Quem não quer estar na frente do presidente da Electrolux Mundial? Quem? Então, tem muita gente que quer, tem gente que pagaria 50 mil euros para estar na frente desse executivo, para poder tratar algum assunto que seja do interesse dele, até de gestão. Às vezes, se você tem um insight de gestão, você paga aí para um mentor outro 200, 300 mil reais só para falar com o cara, 1 hora. Nós temos um mentor no Brasil, por exemplo, ele cobra 400 mil a hora dele para você conversar com ele. Olha só que loucura. Enquanto numa missão dessa, numa viagem técnica dessa, você consegue falar com 8, 10, 12 executivos de ponta, líderes mundiais reconhecidos, e que isso não tem valor para o seu cliente. Não é só para o seu cliente final lá, os seus 12, 20 passageiros que você vai levar. Para você também, que você vai estar gerando uma conexão, uma autoridade perante esses caras, você não imagina o tamanho. E isso é o lado mais bacana do processo. O outro lado da moeda são os conceitos vencedores desse propósito. Como é que funciona? Primeiro, essa aula magna que a gente procura fazer, que mostra quem somos nós, quais são os nossos cases reais de sucesso. São 36 viagens. É lógico que a gente precisaria de umas 18 horas para falar disso tudo aqui. E algumas com menor ou maior importância, com menos ou mais gente, mas eu tenho aqui, acho que, 3 exemplos que eu queria mencionar para vocês como foi. A Conexão Suécia, que é uma viagem que vai se repetir agora em 2025, ela levou grupo multidisciplinar, fomos em 32 pessoas, fomos com jornalista, com tradutor, foi 5 pessoas de staff, ou seja, funcionou que foi um relógio. Até numa visita, quando você ia, tinha o tempo de fala, quem falava, por que falava, porque às vezes, eu vou fazer um comentário aqui, às vezes um executivo sai daqui e pega uma reunião dessa, que você recebe 1 hora, de uma empresa dessa, de uma corporação dessa, e o cara brasileiro resolve ele falar, 45 minutos dessa 1 hora. Para escutar você, as pessoas ficam no Brasil, ué. Então, escuta quem tem o que falar. E se a gente analisa a Europa como um todo, o Brasil tem 500 anos, a Europa tem 3, 4 mil. A Europa é nosso irmão mais velho, ela já passou por vários motes que são importantes para você aprender. Eu aprendo todos os dias aqui, apesar da minha tenra idade. Então, assim, o processo é esse, gente. Você tem que entender o que você vai fazer lá, que você vai mostrar para as pessoas que vão ser os seus parceiros, seus clientes. Eu vou citar aqui a Missão China também. Missão China, a gente começou com um cliente. O cliente, eu preciso fazer uma expedição, uma viagem de reconhecimento, porque vai ter um grupo assim assado, era do meio político, ele não quis muito se abrir. Se ok, eu organizo. Como era uma pessoa só, com tradutor, com tudo, com transfer privativo, aquela viagem dele saiu uma fortuna, saiu muito perto de 30, 40 mil dólares, para vocês terem uma ideia. E o cara pagou tranquilão, pagou à vista, não teve nenhum problema. O que ele era, gente? Ele era ligado ao meio político, ele precisava, na China, conhecer alguns processos políticos também, e aí, China, você já começa a relacionar com as eras dos partidos, e eles foram para lá depois com 19 pessoas. 19 pessoas, e tinha uma pauta muito bem programada, quer dizer, foi fazer uma visita de inspeção. Isso também é muito comum, e a gente vai falar muito disso na mentoria também. Muitas vezes lá vem uma equipe do Brasil para conhecer o propósito, conhecer as empresas, se apresentar, reforçar o convite, entregar algum presente, enfim, entregar a solicitação pessoalmente. É muito cortês, é muito cordial que se faça isso. Então, o último exemplo nosso que eu vou dar aqui dos 36 é a missão Trip Mobility, que era uma missão que a gente fez por 3 vezes, relacionada à mobilidade urbana. Então, a gente é associado aqui da rede Cities for Mobility, na Alemanha, Stuttgart, a gente participou de 4, 5 eventos lá. Então, uma dessas missões de Trip Mobility, a gente fez um encaixe com Barcelona e Madrid, e... Opa, aconteceu alguma coisa aqui? Um encaixe com Barcelona e Madrid, e depois a gente foi para Stuttgart, para esse evento sensacional, que tinha todos os grandes players mundiais de mobilidade urbana. Avisar a equipe de bordo aí, e nós estamos com mais 10 minutos nesse link. Se precisar abrir um novo, a gente abre, ok? Vamos lá. Aí tem uma coisa desses conceitos que eu gosto de falar aqui, que é o limite entre gentileza e gastos. Às vezes você, por ser gente boa, cara bacana, e alguém fica... O brasileiro tem muito disso, ele gosta de pedir muita coisa, ele gosta de levar muita vantagem, é uma verdade. Então, assim, quando você não descobrir o limite entre gentileza e gasto, você vai pagar essa conta. Essa conta sai do seu resultado final.
Ah, mas eu não sabia, eu fui dar uma camiseta para a turma, eu fui levar um intérprete por minha conta, e aí não deu o resultado que eu queria. Pensem, sempre pensem. Abaixo está aqui a história da diferença entre preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outra. A preço, você pode comprar sua passagem para ir visitar Barcelona e tentar visitar alguma coisa dos conteúdos que a gente traz. Tentar. Agora, você visitar Barcelona e ter 8, 10 visitas técnicas, um motorista buscando você no aeroporto, um hotel muito bem posicionado, muito bem conectado com transportes, etc. Você ser recebido por diretores ou presidentes de grandes empresas. Isso traz para você uma autoridade sensacional. E você não consegue fazer isso sozinho, só consegue fazer isso num grande grupo. Se você tem um grupo que é ligado a alguma entidade, alguma organização de classe, fica muito mais fácil você resgatar isso. Depois a gente vai ensinar como se faz isso. Agora, as suas objeções e as dos seus parceiros são as principais coisas que você vai ter que tratar. Porque, às vezes, até para você, pô, Milton, eu não sei se essa mentoria cabe para mim, esse papo cabe para mim, será que eu sou capaz? Será que isso não é coisa de rico? Será que isso, aquilo? Ou o próprio cara do outro lado, o cara assim, não, mas, pô, peraí, eu vou lá no Booking, reservo um hotel. Eu não vou pagar, eu já escutei isso, a gente. Eu não vou pagar 5.000 euros por uma palestrinha. Tu não vai, gente. Então não precisa ir. Eu acho assim, não tem nenhuma arrogância no que eu estou falando, mas esse é o cara que não sabe a diferença entre preço e valor. Então, você se posiciona com as objeções dos seus clientes. O cara que achar caro, você vai perguntar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, eu tenho uma lista aqui de 25 objeções que são possíveis serem conversadas mais lá na frente, tá? Isso dentro da mentoria te explica muito bem. Tem uma aula só de objeções. Agora as pessoas me perguntam qual é o modelo de negócio que é tão exitoso assim. Vamos lá. Primeiro, você pode realizar mentorias, você pode realizar viagens técnicas autorais próprias. Tá? Você pode criar um mote, você pode criar um modelo. Eu acho que as pessoas vão querer saber sobre o mercado internacional da bolinha de gude. Estou brincando aqui, ok? Mas vamos falar uma coisa mais séria. Eu quero saber sobre o mercado de exportação de couro, vai? Então, ele tem, na região dele, vários exportadores de couro, que ele vai criar um modelo, ele vai criar uma viagem autoral, vai lá naquela categoria da exportação de couro, olha, eu tenho esse produto aqui para vocês, e eu acho que é o modelo ideal para que a gente consiga construir uma viagem técnica daqui a 6 meses, um ano. Fechou? Fechou. Bom. Segundo, alguém contrata você para fazer. Eu tenho muitos desses pedidos de muitas entidades. Hamilton, faz essa viagem para mim? Faço. Normalmente tem um custo, eu cobro um custo por X passageiros mínimos e ponto. E depois a pessoa usa isso como um cashback lá na frente. Ok? Se não tiver a viagem, o meu trabalho foi remunerado. Mas eu, nas minhas viagens, eu conduzo a viagem. Eu conduzo alguém da nossa empresa, eu conduzo a viagem. Okay? Outra coisa que é bem legal que a gente faz aqui são os eventos de retorno. Quer dizer, a gente é recebido aqui em Barcelona por 10, 12 empresas, a ver com tecnologia, a ver com cidades inteligentes. O que eu faço depois, gente? Além de fazer um evento de retorno naquela entidade que promoveu isso, ou nas várias entidades que promoveu isso, eu muitas vezes promovo um evento de retorno convidando esses anfitriões para ir para o Brasil. E isso é o mais legal de tudo. Porque os caras vão, lógico, conceituação que ele tem que explicar para vocês, e despesa, etc, etc, mas que pode gerar uma segunda renda e você, além de viagem técnica, pode fazer um evento show de conteúdo. Muitos eventos que eu fiz o Arquitetur Brasil, que era um evento sensacional de arquitetura, eu fiz um Fórum Internacional de Mobilidade Urbana, teve 4 edições também, 5 edições, perdão. Eu fiz um evento chamado Pensando as Cidades, onde eu levei um monte de caras bons demais para falar sobre isso com a gente. Eu tive 4, 5 eventos que foram tops no Brasil, tá? Tudo bem que interrompeu na época da Covid, a gente veio para cá, enfim, foi uma salada de coisas na minha vida. Mas vamos lá. Muitos me perguntam também, nesse modelo exitoso, eu preciso ter uma empresa ou posso ser um autônomo? Os dois. Pode ter uma empresa, pode ser autônomo. Você ter a sua empresa vai te dar uma liberdade contábil maior. Você, como um autônomo, você vai estar sujeito a uma plataforma de cobrança que vai emitir nota, que vai poder, em tese, deduzir o seu imposto de renda para fazer o seu repasse, enfim. Isso é uma explicação que a gente faz no momento pontual do nosso negócio. O módulo 4, ele fala, é o módulo mais complexo de todos, ele fala do administrativo, financeiro e preço de venda. Esse eu vou abrir muito pouco, mas é bom que vocês saibam que esse módulo de tão complexo, ele é dividido em 2 aulas para que fique
palatável para vocês. Vocês precisam entender que matemática não morre, precisam entender que dinheiro não morre. Pelo contrário, o dinheiro só vai trazer um bom conforto para você, vai lhe trazer uma liberdade geográfica sensacional. Então, mas para que isso aconteça, você tem que ter domínio sobre esses números. Isso é fundamental. E hoje, para muitos dos parceiros, meu, mas vai botar isso? É só uma camiseta, só 8 euros, ou só, sei lá, 30, 40 reais. Vou botar isso, porque isso é custo, gente. E custo é custo. E lucro é lucro. As pessoas não conseguem dividir as coisas. Então, você tem que entender também quantas horas ou quanto tempo você vai destinar para fazer este grupo girar. Assim, eu falo para os meus amigos aqui que eu digo que tem visitas que, para eu conseguir fechar, eu levo 40 horas. Levo 40 horas. E temos um exemplo clássico aqui recente, até o João Fran, que está aí perto, ele já sabe. Eu demorei alguns dias para conseguir uma resposta de um clube. Casualmente, eu recebi de 2 no mesmo dia, então foi muito legal. Tá? Vamos lá. Aí vem a história bacana, que é o módulo 3. Na verdade, eu troquei as bolas aqui, mudou a ordem ali. Mas é o starter, por onde que eu vou começar. É verdade que eu vou aprender fazendo? Sim, é verdade. Como? Então, a gente estabelece conceito, público, parceiro, conteúdo, formação de preço, proposta, cronograma, venda e o hands-on. O que é o hands-on? É o aprenda fazendo. Você vai botar a mão na massa. Porque muita gente se matricula em mentoria ou curso, ou compra um livro, ou compra lá alguma coisa no Hotmart e nem lê. Nossa ideia aqui é que realmente vocês coloquem a mão na massa. E mais ainda, que as pessoas que se dedicarem a isso possam participar em algum momento em alguma missão nossa, que ele possa acompanhar como staff aqui, para me ajudar mesmo, para ajudar a nossa equipe. Enfim. E aí ele vai entender todo o processo, todas as manhas. E tem passageiro que é mais manhoso, e tem passageiro que é mais duro, e tem passageiro que pergunta de tudo. A gente diz que tem um troféu aqui, que é o troféu, o nome dessa pessoa, porque a pessoa perguntava tudo a cada 30 segundos, inclusive perguntas que ele tinha acabado de fazer. Então, ficou engraçado esse processo. É um troféu X. Troféu X é porque é a pessoa que era aquela que perguntava tudo por insegurança, pela sua primeira viagem, mas a gente leva isso tudo muito na esportiva e deixa a pessoa confortável. É o que eu falei, eu não vendo passagem, eu não vendo ingresso de evento, eu vendo uma missão técnica onde as pessoas estão juntas, é um grupo, é networking. E isso vocês têm que entender e vão entender de forma muito clara nesse módulo 3 aqui, estava invertido com 4, e fica muito interessante. O módulo 5, ele já fala de marketing e vendas. Muito legal, construímos tudo, mas aí aquela categoria lá, que era a OAB, que era a Ordem dos Advogados, lá de não sei onde, do Paraná, disse que ia mandar 20 pessoas e só mandou 12. Posso abrir o mercado? Pode, tem uma regra contratual, inclusive. Vamos lá, como é que você expande isso? Você pode ter uma conexão direta, indicada via parceiros, clientes e base de dados, ok? Depois, você pode capturar leads, fazer campanhas nas redes bem específicas com social selling, aí, com social media, ok? Eventos da categoria, você tem que participar de eventos da categoria, isso funciona muito bem. Afiliados de outros estados, o conceito de rede, isso tudo a gente vai ensinar ponto a ponto. Outra história que é bem legal, que é a nossa aula mais premium aqui, que é a estrutura da viagem. Que é o momento pós aquela fase starter lá atrás. Fez tudo, está tudo redondinho, tudo funcionando. Aí que entra a cereja do bolo. Sem essa estrutura bem feita de uma viagem, você corre o risco ou de esvaziamento de conteúdo ou de lotação de conteúdo, onde você acaba não entregando nada e vai ter um monte de clientes insatisfeitos. Não é esse o propósito. Nosso propósito é, na parte técnica, tem que estar muito claro quem, o que, por quê, como, quando, onde. Vamos lá, continuando após interrupção absurda aqui da nossa plataforma, não a nossa, a plataforma do Zoom, a gente fala sobre o marketing. Então, a gente, na parte técnica, tem que estar muito clara com quem, na estrutura da viagem, perdão, que é a aula premium, tem que estar muito claro o que você está fazendo em cada visita dessa. Eu já vi visitas sendo destruídas porque alguém achou que podia fazer piada, que tal pessoa podia aceitar ou tolerar alguma coisa, ou algum desgaste em relação ao país, alguma ofensa em relação aos costumes, enfim. Por isso que é importante
o momento pré-viagem. Pré-viagem, eu sempre vou sugerir, a gente faz uma reunião pré-embarque. A gente explica visita por visita, quem fala, por quê, qual é o traje, qual é o tempo, e aí, sabe aquela historinha que eu falei ainda há pouco? Quem, o quê, por quê, como, onde, quando? Porque senão todo mundo vai querer falar, todo mundo vai querer aparecer no processo. Logicamente que a gente faz uma história, 1 hora com a pessoa lá, pelo menos ele falando, depois a gente sempre tem entre mais 30 minutos e mais 1 hora só para essa aproximação, para o networking de verdade mesmo. Então, assim, aproveita depois, mas a gente explica isso para vocês. E o mais legal vem ainda o convite que o cara te manda, ele assina o teu certificado. Isso são coisas sensacionais, dicas bem shows que eu tô dando aqui já nessa primeira etapa. A parte de turismo é a parte que é importante, são 2 etapas numa viagem. A primeira etapa é a técnica, fechar tudo, e a segunda etapa é a etapa turismo. Muita gente costuma confundir as coisas. Não, porque eu comprei a passagem contigo, então eu és obrigado a me entregar 60 visitas. Assim, não. Você comprou um conteúdo, esse conteúdo é um contrato e é um custo, e você comprou na operadora de sua preferência, a gente vai indicar a nossa, a sua passagem aérea, a sua saída da sua cidade, com bagagem ou sem bagagem, enfim, a gente já entrega um pack completo. E muita gente hoje nem sabe que tem que pagar a mala à parte, muita gente nem sabe que a mala de mão, se passar do peso ou coisa parecida, é cobrada. Então, a gente faz um processo para que as pessoas entendam como se viaja. Desde a regimentação de documentos, tudo que você tem que ter, todos os convites que você tem quando chega numa imigração. O que é que você veio fazer aqui? O cara da imigração vai perguntar, e você vai apresentar um leque de convites que vai levar a sua reputação para o cara da imigração. Ele vai dizer, porra, que legal, você é um cara muito bem-vindo no processo. Camila, acho que o Roberto Gouveia quer entrar, não está conseguindo, porque ele deve estar no link antigo. Vou passar lá no grupo de novo. E outra coisa, dentro de um pacote externo, como é que são as responsabilidades inerentes? Quer dizer, o cara comprou com outra pessoa. E aí, digamos que nunca aconteça, mas ele quebrou uma perna. Ele não sabe nem como acionar o seguro dele, porque o cartão dele do Banco do Brasil dizia para ele que o seguro estava incluído. E aí, com quem ele fala? Ele sabe disso. Eu já tive viagens que teve pessoa que teve que retornar ao Brasil, porque foi andar num patinete e acabou quebrando o pulso. Por sorte, ele teve uma primeira cirurgia onde a gente estava e depois ele foi para o Brasil, foi tudo bem tratado. Por quê? Porque era nossa seguradora. A gente já sabia o que fazer, quem recebia, lá no hospital que ele chegou já tinha uma pessoa esperando, enfim. Ponto. Funcionou redondo. E tem que funcionar redondo uma viagem, porque as outras pessoas querem entender que você está seguro do que está falando, além da parte técnica. Você tem que dar um suporte no turismo também. Se o cara quiser comprar parte, não, porque eu faço parte de uma associação que já tem uma agência contratada, sou obrigado a fechar tudo com eles. Ok, mas a regra é essa aqui. O hotel é o nosso, não pode ter hotel diferente. Depois eu vou explicar isso lá na mentoria. Por quê que tem que ser um hotel único a todos? Aqui vem a parte mais legal de tudo, que é assim, a segunda aula mais premium de todas, por isso está mais lá para o finalzinho, que eu quero que todo mundo abrace a causa nessa mentoria. Você vai levar 20 pessoas do Brasil e vai querer que 10, 12 empresas atendam a sua demanda naquela semana. Ou seja, você quer que segunda de manhã a Electrolux te atenda, segunda tarde você quer que a IKEA te atenda. Então, tá, como é que é feita essa logística integrada? Como é que vai de um lugar para o outro? Como vai do ponto A para o ponto B? Você sabe disso? Não, a gente ensina a fazer. Porque teve viagem que eu tive que socorrer, e o cara botou um país de manhã, outro país à tarde. Impossível, não dava nem para chegar no aeroporto. Então, assim, eu tive que socorrer uma missão de uma grande corporação, porque a pessoa não sabia o que fazer. Então, assim, estavam fazendo coisas para que eles tivessem um grau de insatisfação muito grande. Eu já entrei em umas 3 ou 4 missões de terceiros para socorrer mesmo, porque eles não conseguiam entender que o processo exige uma logística integrada. A gente vai mostrar isso tudo. Você tem que ter previsibilidade de trânsito, qual é o dia da semana, qual o horário do rush daquela cidade. Como chega no ponto A para o ponto B, isso tudo a gente vai pesquisar, vai mostrar para você como você pesquisa para chegar nesse mapa geográfico da sua semana e do seu grupo no país que você vai, ou mais de um país. Eu já tive missões em 3 países, tá? Na mesma missão de 10, 12 dias. Okay? Depois, lá no módulo 8, é a private class, quer dizer, é o teu momento.
Porra, o que é que eu não entendi até agora? Como é que o Hamilton, como é que a equipe lá da Masterclass, como é que a equipe lá da mentoria 400K, Felipe 400K, vai me ajudar a fazer o meu processo, porque eu não entendi como é que eu faço isso, eu não entendi como é que eu chego lá no consulado, eu não entendi como é que eu costuro a questão de dois contratos, um para viagem, um para a parte técnica, eu não entendi como é que eu cobro isso numa plataforma e outra operadora cobra a agência de viagem, enfim. A gente mostra para você, vou apagar o som do micro, a gente, não posso apagar o som do micro. A gente mostra para você como fazer esse ponto a ponto, esse passo a passo. Uma mentoria bem realizada, ela é um plano de ação perfeito. E por que eu digo que é perfeito? Porque ele já foi validado, eu não estou inventando nada, é uma experiência de 15 anos nas costas, a gente já sofreu o que tinha para sofrer, a gente já apanhou o que tinha para apanhar. Isso tudo gerou um método absurdamente sensacional. Gente, são mais de 200 itens que eu trato numa mentoria dessa, que é um ponto a ponto sensacional, e você vai fazer aquilo de uma forma super motivada, vai fazer de vai estar numa sensação de êxtase. Cara, é possível fazer, é possível fazer, é possível chegar no meu grupo, lá dentro de um CRA, cara, vamos fazer um grupo de gestão que vai falar lá na Alemanha com não sei quem. Mas eu não falo alemão. Não se preocupa, tem intérprete. Então, nós vamos falar sobre a Volkswagen, lá na Volkswagen, como é a gestão da Volkswagen no processo todo deles de gestão de horas de trabalho. Pronto. Cara, imagina um diretor desse explicando para a tua empresa como eles fazem. Olha que legal isso. Olha que MBA. Uma coisa que a gente fala aqui, que a gente costuma chamar nossas missões de MBA sobre asas. As pessoas têm muito para aprender que não está em livro nenhum, não está em prateleira de agência nenhuma. É você que faz, com curadoria ou não de uma entidade, mas é você que faz, é você que proporciona. E isso vai ser de um reconhecimento, vai ser de um legado sensacional. Muita gente me perguntou, não, mas está rico com isso? Cara, estou rico de conhecimento, eu estou rico de cultura geral, porque a gente conseguiu realizar muita coisa boa. Teve erros e acertos no meio, é evidente que tem erro e acerto, nada é perfeito. Às vezes você perde um avião, a gente já perdeu, por sorte a nossa operadora conseguiu encaixar no próximo voo, e o povo na maior calma no aeroporto lá em Florianópolis, contigo está tranquilo. Mas eu estava apavorado, eu estava quase infartando. Mas por que é bom você ter uma retaguarda, uma equipe boa por trás? Porque a coisa funciona. Então, mas se vai todo mundo por sua conta, ok, a gente se encontra no nosso hotel. E amanhã de manhã, então você começa a segunda às 9 da manhã, nós já saímos para a primeira visita. Ponto. E tem que estar lá no mesmo hotel, porque senão, imaginou fazer pegar passageiros em todos os hotéis da cidade, sendo o tempo do colégio, que funcionava de excursão, mas agora não dá mais. Né? A gente tem que ter essa condição de entender como é que funcionam as coisas nos tempos e movimento. Agora, tem uma coisa que é bem legal, né? Pessoas me perguntaram já, a gente já está falando nessa mentoria já faz algum tempo. É possível eu, como autônomo, ou a minha empresa, ou a minha organização, ou eu como empresário, eu fazer uma parceria com vocês ou com alguém na Europa? É possível sim. Possível sim. Cada um no seu quadrado, mas é possível sim. Quer dizer, algumas pessoas já me contrataram, falaram, eu preciso fazer uma visita de mobilidade urbana em Barcelona, preciso que tu fale com o TRAN, aquele veículo leve sobre trilho, né? Preciso que tu fale com o negócio de trem, eu preciso que tu fale com transporte urbano em Barcelona, com planejamento urbano, como é que aluga bicicleta, patinete, como é que funciona tudo. Ok. Eu preparei um mega roteiro para eles que vai ser replicado agora em 2025, né, em maio de 2025. Então, eu consegui preparar isso com uma relativa facilidade, primeiro, porque eu moro aqui, segundo, porque tenho bastante experiência com missão internacional, terceiro, porque eu sei como falar com as pessoas. É um lado mais importante. Você tem que ter essa paciência, essa prudência, as palavras corretas. Os países funcionam diferentes, o horário do almoço é uma coisa, tem que respeitar, o cara vai buscar o filho no colégio também. Então, você tem que entender, dar prazo para as coisas têm que funcionar, enfim, tudo tem que estar muito bem escalonado, tem que estar formalizado para funcionar. A gente vai explicar como isso funciona. Inclusive, se você quer manter uma base europeia aqui comigo, é muito fácil. A gente faz um acordo de colaboração, vamos trabalhar juntos, isso não tem nenhum problema. Agora, para finalizar a nossa história aqui, que é bacana, a gente passou de 1 hora, eu imaginava que eram uns 45 minutos, mas eu fico feliz que uma masterclass consiga, ela vai ficar gravada, vai ser feito o replay, porque era para ter sido até adiada, porque teve um problema na internet aqui na minha região hoje, a gente nem sabia se ia conseguir fazer, mas enfim, ela vai ficar gravada para que as pessoas possam ver depois também esse replay, tá?
A pergunta final que muita gente faz, mas cabe no meu bolso esse negócio? Consigo fazer isso? Consigo te pagar? Consigo pagar o teu grupo para ter essa montoeira de aulas aqui? Consegue. Eu digo que, se você fizer a análise que eu fiz lá no começo de retorno disso, retorno da mentoria, se eu tenho um payback razoável, claro, tem. É de 1 a 2 passageiros, cara. 1 a 2 passageiros. É barato isso, tá? É barato e ainda é parcelado na plataforma brasileira. Os que quiserem pagar diretamente aqui na Espanha é muito fácil também. A gente tem uma outra operação de câmbio que você pode mandar aqui no seu nome bonitinho. Você recebe a fatura da nossa empresa, o seu endereço, então logo confirmado o pagamento. Enfim, são várias as possibilidades. Mas é para todos? Não é para todos. A gente faz realmente uma qualificação. Por quê? Porque é importante que a gente perceba na pessoa, primeiro, que ela vai ter o tempo para fazer isso, que ela vai ter a condição financeira para fazer isso, e que ela vai ter realmente a disponibilidade, a assiduidade para participar das reuniões. São 8, 9 sessões, agora 10 sessões praticamente, em que a cada 15 dias que eu vou, primeiro 15 dias, eu dou algumas tarefas para as pessoas também. Isso aqui não é, eu sou um professor bacana aqui, eu sou um mentor bacana para as pessoas. Então, tem algumas tarefinhas que as pessoas têm que começar a entender, algumas listas de coisas. Quem eu conheço, afinal? Quem é a minha rede? A primeira tarefinha que eu vou dar na primeira aula, quem é a minha rede? Então, quando o cara começa a ver a rede dele, diz, opa, mas eu conheço esse cara, quem é esse cara? As pessoas sempre me perguntam, né? Você conhece o Donald Trump? Eu disse, não. Mas eu conheço alguém que chega nele. Eu consigo falar com o Donald Trump. Essas coisas são coisas das crenças que a gente tem na cabeça. Não sou ninguém, não conheço ninguém. E isso está lá na fase de objeções, que a gente vai falar muito claramente. Então, para todas as pessoas do grupo, as pessoas que se inscreveram pela internet também, pelo Instagram, pelo LinkedIn, e as pessoas que escreveram por e-mail, a gente vai mandar o formulário de qualificação para que eles entendam se cabe, se é bacana de verdade, como a gente anuncia aqui, como a gente vendeu, como a gente transforma nessa aula aqui, essa etapa de real transformação na vida das pessoas. Porque muita mentoria está acontecendo pelo mercado, muita gente vendendo papel, muita gente dizendo que você vai faturar, vai faturar 10 milhões por ano. Cara, pode, não sei. Mas eu acho não. A minha experiência, o meu exemplo fala que, se você fizer de 4 a 6 viagens por ano, você pode sim e vai ganhar meio milhão de reais por ano. Resta saber como fazer isso, como costurar isso melhor, como trabalhar bem essas métricas que a gente vai estabelecer, que a gente vai mostrar nesses 9 módulos aqui. É quinzenal, são aí praticamente 4 meses de trabalho e vale realmente a pena. Então, assim, se ele se paga com 2 alunos, cara. Então, assim, é muito tranquilo. E você pode fazer isso parcelado lá nas plataformas de cobrança em 12 vezes. O juro é seu. Eu tenho uma condição de desconto à vista, o juro é seu. Mas, assim, para essa quantidade de tempo, aí tem mais, você fica 1 ano dentro da plataforma, vendo os vídeos, vai ter um monte de aula gravada, tem a plataforma onde tem a área do aluno, tem várias dicas que são gravadas em cortes aqui, tipo, pô, o Hamilton falou alguma coisa sobre o roteiro, o que foi? Aula sobre o roteiro, blá, blá, blá. Então, tá lá. Aula sobre o roteiro, você entra lá, pô, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, sim, fica bem legal. A gente não faz aula gravada previamente, a gente vai fazendo as aulas quinzenais e, a partir das aulas quinzenais, a gente faz os cortes das melhores etapas, das melhores partes, para que você tenha um melhor usufruto e não tenha que ficar assistindo uma aula de 2, 3 horas para poder captar uma frase. Não, isso vai estar lá pontualmente. A gente vai ter também, vai manter um grupo de WhatsApp, onde você pode e deve participar diariamente. Ali, como é que funciona? Não é um grupo que você é mentorado por mentorados, não. Isso eu estou vendo bastante nas mentorias, sabe? Mentor é o cara que vai te ajudar, é o cara que vai te iluminar. Mentor não tem que ficar esperando que mentorados ajudem outros mentorados. Não. Então, a gente vai fazer uma coisa de forma que as perguntas comuns a gente resume e responde ao final do dia ou a cada 2 dias, enfim, e boa parte delas ainda vira pauta da próxima aula. A gente tem outra mentoria aqui que é sobre imigração, sobre abertura de empresa na Espanha, e funciona muito bem isso, funciona redondo isso. Então, cada dia na semana eu tenho uma mentoria, eu tenho hoje 4 mentorias em desenvolvimento, vamos lançar a quinta, que é sobre esporte de areia. Então, todos os dias da semana eu tenho um grupo que eu mentoro. Grupos aí de 20, 30, 40, 50 alunos, e é por aí que a banda toca, e funciona muito bem. A gente conseguiu estabelecer critérios e metodologias para
todas as coisas que eu fiz na minha vida. E eu falei uma coisa, e vou repetir hoje de novo, assim, que quando eu chegasse aos meus 60 anos, eu ia fazer coisas voltadas para a felicidade. Empresas, né, negócios e modelos voltados para a felicidade. E se tem uma coisa que me deixou feliz esses últimos 15 anos, foi a possibilidade de viajar. Então, eu que pouco tinha viajado na minha vida, eu tive a oportunidade de... Eu já conheço 80 e poucos países. Uma loucura isso que eu falo para vocês. E com uma imensa satisfação. A maioria dessas viagens foram viagens de trabalho, mas, enfim, você acaba sempre tendo um tempo para conhecer a cultura, o local, as pessoas, as empresas. Isso te dá uma riqueza, não somente espiritual, mas uma riqueza conceitual, uma riqueza de carreira, que é uma coisa absurda, que você não vai achar em livro nenhum. Então, agradeço a todos, todos que puderam vir, enfim, os que vão fazer essa aula replay depois. A gente vai editar, porque acabou quebrando o link, a gente vai fazer uma edição para que as aulas se emendem e que vocês possam assistir e que vocês possam solicitar também o formulário de qualificação para fazer parte desse seleto grupo. Assim, é o que eu falo, as pessoas têm que querer, as pessoas têm que sentir esse desejo, têm que encontrar a oportunidade. Mais do que uma mentoria, gente, a gente está oferecendo uma oportunidade de mudança na tua vida de verdade, de mudança na carreira. Você vai poder, sim, faturar em torno de 40, 50 mil reais todos os meses, fazendo o que você gosta de fazer, fazendo uma coisa que é legal e ainda de quebra, que é uma coisa que a gente não coloca no custo, no lucro, no teu salário, é a possibilidade de você viajar o mundo todo. Olha que legal. Eu e minha mulher viajamos praticamente o mundo todo fazendo essas viagens técnicas. Isso não tem preço. Nos elevou a um patamar e muita gente nos procura do mundo inteiro. Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Um monte de dica nos pedem o tempo todo. E a gente atende a todos com um sorrisão na cara. Só que agora a gente transformou essa nossa experiência numa metodologia que vai poder fazer com que você faça o que eu faço. O dinheiro está na mesa, gente. Nós temos 27 estados na federação. Quanta entidade tem, quanta gente tem buscando uma melhoria de carreira, buscando um contato, buscando uma conexão internacional importante, buscando conhecer um líder mundial, uma empresa líder mundial de alguma coisa, em qualquer setor, seja soja, seja couro, seja mobilidade urbana, arquitetura, paisagismo, urbanismo, engenharia. Engenharia são várias. Eu já fiz missão de água e esgoto, missão de tratamento de resíduos. A gente foi na maior usina de resíduos da Suécia, gente, em Borås. Um negócio impressionante. 99% do lixo dos caras é reciclado. E ainda reciclado e transforma em energia água quente, que é uma água de cor diferente para ninguém beber, água quente para a cidade, porque a cidade realmente é gelada, a Suécia é gelada. Então, olha a loucura que eles conseguiram transformar em dinheiro a maior usina de lixo do mundo, que aproveita 99% do lixo. Sensacional isso, eu vou contar essa história durante as aulas, eu vou contando um pouquinho das nossas visitas, para que vocês entendam como é legal também você. Eu nunca fui ligado a resíduo sólido, nada, e aprendi coisas sensacionais para a minha vida, e depois se criou uma missão só de resíduos. Só de resíduos. Veja bem. Então, uma oportunidade te abre várias. Um evento de retorno te abre várias outras possibilidades. Imagina você prestar uma consultoria para uma prefeitura querendo implantar essa usina que aproveita 99% do seu lixo. Para pensar? São vários os negócios recorrentes. Eu encontro vocês aqui na próxima. A primeira aula desse novo grupo aqui de setembro deve ser já na final da primeira quinzena. Então, se inscrevam rápido. As vagas são limitadas e vai ser um prazer ter vocês a bordo aqui mais uma vez. Sucesso a todos, beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, já já a gente volta.